Gente, eu vou falar de um assunto aqui, muita gente me pergunta, eu também eu tenho que sempre fazer esse controle, é a questão de lesma, caracol, é uma coisa assim meio feio, né, de se ver, e também dizem que transmite doenças para ser humano, dependendo da incidência, e fora os produtos, eles vêm, comem as folhas principalmente, deixa tudo furadinho. Quer dizer, já tem outros insetos que fazem a mesma coisa, né? Mas os caracóis também fazem, a lesma também faz. E tem várias sugestões na internet de como evitar com produtos naturais, né? Que funcionam. Então tem várias sugestões, vários já testei. O que não testei, eu sei que é mais difícil o uso. Então eu vou falar cada uma delas, o que eu faço aqui, que tem dado bom resultado. Então, a primeira coisa que eu vou falar é a questão assim, das opções que tem que a gente sempre vê. Já testei, é muito mais difícil colocar em prática. Agora, dependendo da pessoa, tem um vaso, um canteirinho de 1 metro por metro, pode ser que para essa pessoa, nessas condições, funcionou. Né? Porque esse tipo de inseto, ele vem de longe, né? Então, muitas vezes, quer dizer, está ao redor, mas se acaba do redor, vem outro de longe. Agora, se você está num quintal fechado com muro, embora que eles passem o muro, mas assim, já tem uma barreira. Mas, de qualquer forma, é assim. Uma das coisas que eu já ouvi o pessoal falar é cinza de madeira. Realmente, cinza de madeira funciona, né? Madeira queimada. Só que tem um detalhe. A quantidade de cinza que você precisa é relativamente alto. Como é que você vai conseguir tanta cinza? Dependendo da área que você vai usar. Aproveita, vai numa churrascaria e pede, mas já começa a ter trabalho. Você tem que ir numa churrascaria, pedir para juntar a cinza. Será que a pessoa vai ter boa vontade de fazer? Ou você faz muito churrasco em casa, junta a cinza, né? Então, quer dizer, é mais trabalhoso. E ele, se você jogar como repelente próximo às plantas, tem que ter uma quantidade boa. Na hora que você joga água para irrigar, ou mesmo a chuva irrigar, rapidamente, questão de 2 dias, 3 dias, ele vai lixiviando, ele vai lavando e abaixando. Então, a superfície da terra começa a aparecer, facilita ele passar. Mas no começo, quando a cinza está sequinha, realmente ele funciona. Né? Ou se tiver na parede grudado, você tem que ficar jogando cinza, a maior parte cai. Então, você conseguir para aplicar, na minha opinião é mais difícil, eu já testei, eu sei mais ou menos como é que é a experiência. Agora, não estou falando que não funciona, pode ser que tenha gente que fez em determinada área e tenha dado certo devido às condições de área principalmente. Né? Para mim não funcionou. Outra coisa que eu vejo o pessoal recomendar é casca de ovo. Né? Então, casca de ovo, tritura, aí fica assim com fragmento. Então a pessoa fala assim, olha, coloca a casca de ovo ao redor do pé da planta, porque aí a lesma vem, o caracol, aí sente as pontinhas da casca de ovo, fere eles, ele evita a área. Ó, as lesmas, caracol, ele às vezes passa de um árvore para árvore, assim, de uma folha para folha, às vezes vem da parede. Então, você tem que forrar uma área grande com casca de ovo. Né? E nem sempre ela está de uma forma, as pontinhas, que ele consiga realmente segurar. Então, pode funcionar em parte? Pode. Mas também é uma coisa que tem uma quantidade grande, você tem que triturar as cascas de ovo para ficar as pontinhas, né? Então, o manuseio dele, a aplicação e quantos por cento funciona, esse nem cheguei a testar, mas ele é muito mais difícil na minha opinião. Mas, como eu disse, pode ser que o pessoal tenha feito numa área pequena, tenha dado certo, ótimo. Outra coisa que o pessoal recomenda, essas são recomendações até oficiais, né? De universidade, reportagens oficiais, né? Embrapa, não sei o que e tal. Ele sempre mostra, ele funciona. Só que você tem que fazer isso sempre, né? É um certo controle. Igual a captura de mosca da fruta com as garrafas, né? Ele entra lá, afoga e morre, mas é um certo controle. É o uso de isca. Né? Então, eu vou citar 3 exemplos de isca. Você coloca assim uma estopa de pano, aqueles pano ou pano velho mesmo, tanto faz, de roupas velhas, ou aquelas estopas que vem em saco de batata, coisa daqueles tipos, né? Umedece com leite e deixa no solo. Então, o leite atrai bem esses lesma, caracol. Chega de manhã, tem um monte embaixo, sugando e grudado. Você cata aquilo ali, tem que ser catação manual,
recomenda-se usar luva, leva, faz um buraco, põe a cal em cima e tampa, né? Mata elas. Outra coisa que pode ser utilizado também para esse tipo de isca é cerveja, né? Então, esse cheiro da cerveja, da cevada, atrai muito. Você umedece, deixa, funciona do mesmo jeito. Tem gente que faz armadilha com garrafa cortada, copinho, que eles vêm tomar e cai lá dentro, morre afogado. Mas também você tem que ficar repondo, tirando e colocando. Tem gente que dá para utilizar isca de hortaliças, né? Por exemplo, pepino, berinjela e mais algumas coisas. Você corta em fatia, deixa, que eles vêm comer também. Então você faz por catação também, né? Então tudo isso aí são formas de... O que mais em termos de isca que eu faço de vez em quando, né? Mas não é sempre não, porque o controle dele é menor. Você sempre tem que estar fazendo, né? É o uso do leite ou da cerveja em pano. Ele funciona relativamente bem. Uma coisa que para mim tem funcionado muito bem é isso aqui. Sulfato de cobre, que usa já para calda bordaleza. Outro dia eu fiz um vídeo, na verdade eu tenho vídeo de como fazer sulfato, como interpretar quando fala a 0,5%, 0,7%, 1%, como interpretar, como fazer as misturas, né? Mas não é o caso agora. Esse eu deixo uma essência pronta, que eu também mostrei como é que se prepara a essência, que tem que ter um cálculo certo, para fazer a calda bordaleza. Então, na verdade, eu tenho pronto. Então, quando eu uso palesma, eu uso daqui mesmo, né? Então, esse seria o líquido diluído, né, que já está semi-pronto para calda bordaleza, o sulfato de cobre mesmo, né? Então, quando a gente vê, às vezes, lesma, que muita gente faz isso, vai lá e coloca sal em cima, né? Ele fica torcendo lá, se for pouca coisa, ele sai andando, se for bastante, ele morre, né, assim, quantidade de sal. Então, eu uso isso aqui. Então, o que eu faço? Eu pego uma coisa mínima dali, nesse caso que a essência está mais forte, coloco um pouquinho mais de água e vou lá e despejo em cima da lesma. Eles morrem tudo, acaba com tudo. Caracol, você ajunta um pouquinho, ou tiver na parede, você passa isso aqui, ele mata tudo. Como é que a gente utiliza? Eu só falei na hora que você encontrou o bicho já, né? Quando você não vê, você sabe da presença, ou não está vendo uma grande quantidade, a maioria está escondido, eles estão normalmente próximo, às vezes solo está fofo, está meio enterradinho, às vezes próximo tem cobertura morta, né? Está debaixo, ou tem resto de cultura, está debaixo escondido, eles comem aquilo ali e saem para comer mais também. Então, eles vão procriando. Então, a gente prepara esse sulfato de cobre. Eu vou já passar a medida aqui, eu vou mostrar aqui mais ou menos para ter uma base. E pulveriza, né? Então, não é para pulverizar a planta, a folha, é para pulverizar caule para baixo, né? Eu vou mostrar aqui no pé de almeirão, isso serve para pimentão, qualquer outra planta também. Aqui é um canteiro de almeirão que eu tenho. Então, se eu for aplicar o sulfato de cobre, vai ser um pulverizadorzinho, né? Com aquelas bombinhas. Ou quem tem pulverizador de pressão é melhor ainda. Você não aplica por cima da folha. Você aplica sempre no solo e por baixo. Aqui, ó. Solo e por baixo. Uma partezinha se pegar, não tem problema nenhum. Porque sulfato de cobre é componente da calda bordaleza, que a gente já usa. Eu, por exemplo, uso com uma certa frequência algumas situações de controle de fungo, né? E o próprio solo, ele na realidade precisa como micronutriente o cobre, né? Mas é um produto natural também, não é assim químico que vai fazer mal. Então tá aqui, ó, você sempre aplica na borda. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um canteirinho feito aqui com almeirão. Então a gente aplica, tá vendo? Assim no solo de uma maneira geral, próximo. Por exemplo, aqui tem uma proteção aqui que quando era novo que eu digo assim, a planta era nova, às vezes o cachorro queria passar em cima, então eu coloquei essa proteção. Então fica esses vão, né? Aqui eu posso até tirar, né? Mas assim, passa nos vão assim, vai pulverizando geral. Como tivesse detetizando uma residência, um comércio, para eliminar praga de uma maneira geral. Mais nesse sistema. Você vai passando aqui, ao redor, né? Se tiver, por exemplo, para cá, um exemplo aqui, ó, eu tenho uma cobertura morta aqui, ó, no pé de um maracujá, né? Passa por cima, dá uma levantadinha de leve e dá uma passada, como tivesse detetizando. Obviamente, quanto mais a gente abrange uma área maior, mais detetizado tá. Só que numa área de cultura que você vai plantando, tem área grande, né? Pode ver que tem bastante plantação, assim você não vai conseguir detetizar a área inteira. Então, se tem uns canteiros onde está vendo ataque ao redor, você escolheu que 3 metros é o suficiente, faça uns 3 metros para dentro, até onde está os canteiros, por exemplo.
E sobre o canteiro, tiver cobertura morta, passa por cima, dá uma levantadinha de leve e passa por dentro também. O que eu tenho reparado, quando a gente passa, dá uma pulverizada, dá uma detetizada, digamos assim, no solo, passa, tal. Inclusive, não só o que teve contato imediato, ele acaba matando, a forma delas de procriar também diminui. Também diminui. Então, não sei se é bem ovinhos que ele tem, como é que funciona. Eu vejo que fica um bom tempo sem aparecer, né? Então, assim, na média, você pode ficar assim 1 ano com pouca incidência. Na hora que aumentar de novo, tem que passar de novo. Mas pelo menos 1 ano você mantém sob controle. Mas como vem de longe, né? Você chegou até 3 metros, de 4 metros ele entrou, pode acontecer. Mas você elimina aquele de imediato, né? Então, ele funciona dos que tem, o produto é fácil encontrar, fácil fazer a medida, eu vou mostrar já. E funciona muito bem. E se passar no animal vivo, ele mata mesmo. Aqui, eu preparei esse pulverizador até de embalagem de produto de limpeza, né? Mas pode ser qualquer outra coisa. E por acaso, apareceu uma lesma enorme aqui, ó, para fazer parte da filmagem, né? Então, é só chegar aqui nesse caso, que já vou passar direto, ó. Ó. Aqui. Já começa a contorcer tudo. Ó. Ó. Resultado, ele é muito bom. Ó. Aqui, em termos de medida, é assim. Esse é o sulfato de cobre puro, né? Que a gente compra para fazer, principalmente calda o meu uso principal é isso. Aqui é uma essência que eu deixo feito para deixar pré-preparado para facilitar minha calda bordaleza. Mas quando eu preciso rápido, eu utilizo daqui, né? Ou às vezes eu já faço uma quantidade maior para fazer os dois serviços. A gente costuma ver muito, quando fala em calda bordaleza, a dosagem para determinadas plantas, né, para combater fungo, aparece assim a 0,5%, a 0,7%, 1%, aparece nesse termo. Isso, traduzindo em quantidade, é assim, quando fala 0,5%, ele dá 5 gramas por litro de água. Se fala 0,7, dá 7 gramas por litro, né? Quando aparece a 1%, seria 10 gramas por litro de água, né? Então, nesse caso, para lesma e caracol, a gente pode aplicar aqui 15 gramas, né, seria 1,5% por litro de água. Só que não é uma medida assim precisa, né, porque é diferente de planta. Você vai estar aplicando no solo. Isso dá mais ou menos nesses copinhos, né, xícara de tomar café, aqui ó, são 30 gramas, você imagina até o topo aqui, ó, ele dá mais ou menos 1/3 aproximadamente, né, ó, 1/3 aproximadamente, menos da metade. Isso aqui tem 15 gramas de calda sulfato de cobre para 1 litro de água. Agora, quem tiver balancinha de precisão, é melhor, né? Porque já vai certo na medida. Assim, com certeza ele vai um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas isso aqui para ter uma ideia, o que representa 15 gramas por litro de água. Agora, essa medida que estou passando, 15 gramas por litro, é uma medida média. Agora, a pessoa de repente não planta nem nada, tem um gramado em casa, né? Estou dando um exemplo. E está cheio de caramujinho grudado na parede, nas gramas com certeza tem bastante. A dosagem pode ser maior. Pode ser maior, né? Que você aplicar na parede, que não tem planta nenhum, então você pode aplicar em dosagem mais forte, que ele funciona melhor, né? Mas na média é isso aí. Ou ao contrário, né? De repente você vai passar lugar que tem plantas muito sensíveis, coisa parecida, pode abaixar um pouquinho a dosagem. Isso é na média, né? Então, dependendo da utilidade, a pessoa... É bom testar um pouquinho, sentir como é que para a pessoa está funcionando, para optar em aumentar ou diminuir. Mas essa média, ela funciona bem, né? Aqui, mostrar o rastro do artista. Apliquei por acaso, né, que ele apareceu para participar da filmagem. Aí, ó, onde apliquei está aqui. Deixou esse vestígio todo. Ele tentou andar, tá vendo? O rastro dele, tá aqui, andou aqui, ó. Aqui ele está morrendo já está paralisando ali. Já está diminuindo o movimento, ele vai morrer por ali mesmo, que parou de andar já. Então ele funciona mesmo. E isso porque estou mostrando uma lesma grande. Quando é pequeno, o caracolzinho ele mata mais fácil, caramujozinhos.
É isso aí. Está aqui a dosagem, como aplicar, de que forma que é feito, né? E não tenho nada contra outros métodos também, mas eu sei da dificuldade, como aplicar, o tempo que ele dura, né? Esse ele funciona bem, eu tenho utilizado aqui, ele funciona muito bem. Então, quem quiser testar,